Fala galera, estamos cansados já de ficar parados, então resolvi sentar aqui e preparar uma aula bem legal para vocês, que seria a continuação do que a gente estaria trabalhando. Eu já mandei um material, espero que vocês tenham lido, que vocês tenham olhado. Tenho também um texto, um roteiro, mandei também um mapa mental bem legal para vocês, tá? Mas agora a gente vai partir para a aula mesmo, tá? E aqui vai para vocês essa aula. Então, a gente vai começar a falar sobre o reino vegetal, que é o capítulo seguinte, que a gente deveria estar agora junto em sala, trabalhando nele. O reino vegetal, ele também é conhecido, tá, como reino metafita ou metazoa. Você está vendo aqui, perdão, metazoa é animal. Calma que eu estou mudando aqui as ferramentas aqui, tá? Então, o laser é melhor. Cadê você? Tá. O reino vegetal, como estamos vendo aqui, muito comumente chamado por nós de reino vegetal, também pode ser chamado de metafita. Metafita, esse sufixo, esse radical fita, tem a ver com planta, tem a ver com aquilo que faz fotossíntese. Por exemplo, medicamentos fitoterápicos, né? Fitoplânctons, tá? Então, essa fita aqui é mais ou menos isso, porque, na verdade, antigamente você tinha só reino animal, reino vegetal, e acabou. Então, assim, esse fita aí era vegetal. Hoje a gente sabe que existem fitoplânctons que não são vegetais, por exemplo, e que fazem fotossíntese. Mas pensamos em fita, pensamos em algo planta, tá? E por fim o reino plantae, também muito conhecido assim. Quais são então os representantes do reino vegetal? Muitas vezes a gente pode achar que faz fotossíntese é planta. Bem, não é tão assim. Dos 5 reinos que a gente tem, nós temos 3 reinos onde existem seres que fazem fotossíntese. Lá no reino Monera, as cianobactérias fazem fotossíntese. Lá no reino protista, as algas fazem fotossíntese. Peraí, Dudu, como assim? A alga é protista? Sim, a alga é protista. E temos o reino vegetal, que faz fotossíntese. Então não basta eu falar assim, quem faz fotossíntese é vegetal. Está errado. Até um tempo atrás, as algas, elas eram classificadas assim como plantas, mas eu acabei de falar para vocês que elas se encontram agora dentro do reino protista, tá? Quando isso acontecia, elas eram chamadas de vegetais inferiores. Veja que eu não botei essa terminologia aqui. Mas aqui, olha, eu coloquei vegetais intermediários. Vegetais intermediários foi colocado aqui, né, como briófitas e pteridófitas. E vegetal superior eu botei aqui e não coloquei o inferior, porque não tem mais inferior. Sendo assim, eu acho mais propício, né, a gente utilizar a nomenclatura correta, que seriam criptógamas e fanerógamas, quando nós quisermos falar de vegetais intermediários e superiores. Então, as algas estão fora do reino vegetal. Por que elas estão fora do reino vegetal? Que para ser vegetal, precisa ter tecidos verdadeiros. Eu preciso ter tecido condutor de seiva. Não necessariamente porque as briófitas não têm, mas parênquimas, raiz, alguma coisa mais pluricelular, um pouco mais. Já as algas, você tem muitas células iguais, juntas, formando um organismo, né, grande, multicelular, porém sem diferenciação de tecidos. Então, se não tem tecido verdadeiro, não é vegetal. Tem tecido verdadeiro? Então, daqui para baixo, temos o reino vegetal, que é dividido em criptógamas e fanerógamas, antigamente chamado de vegetal intermediário e vegetal superior. Esses vegetais intermediários, vamos lá, chamando o nome legal certinho, criptógamas, são divididos em briófitas e pteridófitas. O que eles têm em comum para estar nesse grupo aqui? Eu vou mostrar com mais detalhes nos próximos slides, mas só resumindo. Eles em comum têm o fato de não apresentarem sementes, e dependerem da água para fecundação. Tem outras, mas vamos começar com essa diferença, tá? Tá de espirrar, mas vai passar. Olha, suba a luz. E esses dois grupos aqui, dentro das fanerógamas, eles têm em comum a presença de semente e outras características, mas como sempre estamos numa introdução. Para lembrar, pensa numa parada. Olha esse radical final aqui, ó, esperma. Sabe o que significa esperma? Esperma. Isso significa semente. Então, espermatozoide é sim a sementinha,
A sementinha que o papai colocou na barriga da mamãe. Tudo bem? Então, lembra que esperma é semente. Se a palavra tem aqui o gimnosperma e a palavra é angiosperma, esses dois grupos apresentam sementes. Briófitas e pteridófitas não terminam com esperma, logo, elas não têm semente. Só isso aí já ajuda a trazer uma diferença para a gente, tá? Então, voltando, criptógamas são divididas em briófitas e pteridófitas, como vocês estão observando aqui, tá? E fanerógamas são vegetais superiores, chamados de gimnospermas e angiospermas, tá? As angiospermas são os vegetais mais evoluídos, mais próximos da gente, mais recentes do ponto de vista evolutivo. Porém, são muito diversas, porque elas apresentam flores verdadeiras, o que facilita o cruzamento e a variabilidade. Então, dentro do grupo das angiospermas, nós vamos subdividir em monocotiledônia e dicotiledônia. Isso aqui vai ser tema de uma outra aula, só que eu vou gravar separado para vocês, para diferenciar monocotiledônia de dicotiledônia. Então, vamos ficar com esses slides aqui pensando assim. Briófita e pteridófita são criptógamas, não têm semente. Gimnosperma e angiospermas são fanerógamas, têm semente. Uma pequena diferença, uma diferença básica entre elas, tá? As briófitas são vegetais que não apresentam vasos condutores de seiva. A seiva é água e sais minerais, água e açúcar, elas se locomovem dentro do tecido da briófita através de difusão e de osmose. Vai passando de célula por célula. Isso é muito lento, o que faz com que as briófitas sejam pequenas. Já as pteridófitas apresentam esses vasos condutores de seiva, né? Se vocês observarem aqui, quando eu falo em briófita, eu estou falando de musgos, hepáticas, vou mostrar a foto. E quando eu falo de pteridófitas, samambaias, avencas, chifre de veado e outras plantas, tá? Quando a gente viu a diferença aqui, avascular, vascular. Avascular, sem vasos condutores de seiva. Quais são os vasos condutores de seiva? Xilema e floema, assim como nós aqui, ó, temos artérias e veias. As plantas têm outros vasos, que não são vasos sanguíneos, são vasos condutores de seiva. Então, elas têm o xilema e o floema. Briófita não tem esses vasos. De pteridófita aqui, ó, para baixo, todo mundo vai ter esses vasos condutores de seiva. Então, as briófitas são as únicas plantas avasculares que nós conhecemos. As outras são todas vasculares. Então, para diferenciar a briófita de pteridófita, seria essa questão de avascular e vascular. E como é que eu diferencio briófita de gimnosperma e angiosperma? Briófita não tem semente, não termina com esperma. Como é que eu diferencio gimnosperma de angiosperma? As angiospermas, elas têm flores verdadeiras, coloridas, odoríferas, cheirosas, tá? E apresentam fruto. São as únicas plantas que possuem frutos, tá bom? Então eu vou seguir. Vamos ver agora nessa aula um pouco de imagem. Vamos conhecer as plantas, tá? Quando eu falo de briófita, eu estou falando de musgos e hepáticas. Acho que todo mundo lembra do que é um musgo. Cuidado, porque o musgo é diferente de limo, é diferente de líquen. O limo é aquele que você pisa na água, lá na pedra, escorrega, é aquilo que dá na água da piscina, na água do seu aquário. O limo é alga. A alga é protista, tudo bem? Então, briófita é diferente de limo e briófita é diferente de líquen. Já vou mostrar uma imagem aqui. Briófita é musgo. Musgo é briófita. São pequenininhos. Olha o tamanho dessa régua aqui, olha. É alguns milímetros de altura. Vocês estão vendo uma estrutura maior aqui, que é o esporófito. A gente vai falar em reprodução de briófita depois, para outra aula. E vocês vão ver. E aqui uma imagem mostrando esse esporófito e o gametófito aqui, tá? Das briófitas, mas briófitas, vamos lá. Briófita, você já foi a alguma floresta, ou uma torneira perto da sua casa, no muro, ou um cantinho mais úmido, você já deve ter visto isso aqui, né? Uma pedra cheia de um matinho verde meio aveludado. Isso é um musgo. Olha aqui, ó. Um musgo ao lado de um líquen. Líquen não é briófita, tá, galera? Líquen é uma associação entre fungos e algas. É outra coisa. Nem vegetal é, tá? Na realidade, aqui nós temos dois reinos associados aqui, ó. Fungos com algas protistas. Se eu não me engano, nem protistas. Pode ser até uma cianobactéria que está aqui dentro, tá? Mas não é vegetal. Aqui eu tenho hepáticas, e essas plantas que eu nunca vi, mas somente foto, tem esse nome porque suas folhas têm formato de células de fígado, hepatócitos, e aqui mais uma vez mostrando musgos
né, uma briófita ao lado de uma samambaia pteridófita. Estamos aqui apenas diferenciando essas plantas. Aqui ao longo da minha vida, eu comecei a fazer fotos, né, de momentos onde eu encontrei com plantas na minha vida, plantas e outras coisas também. E aqui eu estava, inclusive, passeando nesse dia com o nosso grande amigo Rafael Bruno, né, professor de biologia, lá em, Rafael, lembra? No Parque Nacional de Itatiaia. E eu encontrei essas briófitas aí lá no meio da floresta e não aguentei. Tá? Vocês estão percebendo aqui alguma coisa diferente? Eu estou um pouquinho mais novo, sem barba, tá? E aqui vocês estão vendo briófitas em seu habitat natural. Inclusive eu acho que eu tenho alguma coisa a ver com a briófita. Não sei o que que é. Depois vocês me digam. Aqui nós estamos vendo os pteridófitas. Se vocês observarem, elas têm um porte maior, porque quando a planta tem um vaso condutor de seiva, ela consegue ser maior. Ela consegue transportar com mais eficiência a seiva bruta e a seiva elaborada. Então aqui estão vendo samambaia, né? O objetivo aqui desse momento é que vocês reconheçam uma briófita, reconheçam uma pteridófita, tá? Então aqui, ó, samambaia, samambaia-sul, avenca, às vezes na casa da sua avó. A avó é uma coisa que adora samambaia, né? A avó adora samambaia. A avenca é um tipo de pteridófita, né? E aqui, olha, se vocês observarem, essa samambaia aqui, ela é bem alta, bem grande. Olha só, como parâmetro tem uma pessoa aqui, ó, um ser humano de tamanho normal, né? Olha o tamanho dessa pteridófita. Essa pteridófita aqui que eu estou mostrando para vocês é o xaxim. Xaxim. Isso aqui, cara, a galera corta assim, vai cortando vários assim depois que eles derrubam essa árvore e vão escavando aqui dentro um vaso. Um vaso que sua avó pega, que fica assim, ó, fica assim, ó. Vai aqui dentro e planta uma samambaia. Então o xaxim é a utilização dessa estrutura, desse tronco aqui, de uma planta que se chama xaxim e que atualmente está proibido o corte, tá? Hoje o xaxim ecológico é feito com fibra de coco, o que tem evitado a extinção dessa planta que é encontrada na Mata Atlântica aqui do Brasil. Mas observe o tamanho da pteridófita, olha só como ela fica grande quando você tem a presença dos vasos condutores de seiva. Falando um pouquinho agora de gimnosperma, tá? As gimnospermas, existem materiais que falam que isso é uma flor, outros que não. Eu costumo falar que é uma flor que não é verdadeira. Então, se não é verdadeiro, não é flor. Qual o nome que a gente deve utilizar? Vamos usar o termo técnico. Elas têm um estróbilo ou pinha, tá? Tá muito longe de ser uma flor, mas tem pólen, então é dúbio isso daí. Mas o pinheiro do Paraná ou araucária é uma planta que, nossa, o Enem adora isso aqui. É muito comum no sul do Brasil, tanto que é pinheiro do Paraná, mas em qualquer região, qualquer estado da região sul, você vai encontrar. E conta por aqui também em alguns lugares, mas lá existe uma floresta só com essas plantas, tá? Aqui nós temos a sequoia, eu sou apaixonado por essa planta aqui. Elas têm um porte extremamente alto, vocês têm noção, 120 metros, 117 metros é o recorde. Essa aqui é pequenininha. Elas são encontradas na Califórnia, com esse tamanho, e já foram espalhadas por alguns lugares, inclusive no Brasil, lá na região de Gramado e Canela tem, e também aqui no sul, lá em Bariloche, vocês já encontram algumas sequoias de porte bastante elevado, mas nada comparado com a região natural delas lá da Califórnia, tá? Essa aqui é a pinha, é o estróbilo fecundado, né? Que não é um fruto, mal é uma flor, tá? Da araucária, do pinheiro do Paraná. E dessa pinha, a gente obtém esse pinhão aqui, ó, que é uma semente desse pinheiro. E essa semente aqui, ela é comestível. Lá no Rio Grande do Sul, os gaúchos, chimarrão com pinhão é o que mais tem. A gente pode cozinhar isso aqui em panela de pressão, com sal. A gente pode colocar isso na chapa, fazer paçoca de pinhão, comer com carne assada, fazer com arroz. Então, assim, quando a gente retornar às aulas, se a gente encontrar no supermercado essa semente aqui, eu vou cozinhar e levar para a gente poder experimentar. Queria até que, se vocês quisessem, comentem lá para mim quem já comeu pinhão na vida. Tem gosto de quê? Quando eu comi, eu achei que tinha gosto de pinhão. Mas se você tiver outra opinião, compartilha pra gente aí. Então aqui estão
As gimnospermas, falei um pouco delas. Grande parte delas apresentam esse formato aqui, ó, lembra do Fred, na seleção brasileira? Um cone, né? Tem um formato de cone. Isso é muito por a questão de evitar o acúmulo de neve e quando nessas plantas são de região muito fria, natural de região fria. Então a neve escoa aqui, ó, facilmente, diferente que se eu fosse pegar uma árvorezinha nossa aqui assim, ó, né? Nós desenharíamos uma árvore assim, a neve ficaria acumulada aqui em cima e atrapalharia todo o processo. Então, esse formato de cone aqui é muito importante para essa adaptação ao frio. E também as suas folhas, elas têm um formato de agulha, são as sicuriofoliadas. As folhas das nossas plantas aqui, ó, elas são algo mais ou menos assim. Então, imagina a diferença que é para o acúmulo de neve numa folha fininha para uma folha meio plana como essa daqui. Então, algumas adaptações acontecem nas gimnospermas. Lembrando que nem todas têm forma de cone, mas a grande maioria tem. Por isso, muitas vezes elas são chamadas também de coníferas. Olhando aqui, olha, essa cica aqui, muito comum aqui em Campos, essa planta, em jardins. Ela é uma gimnosperma, tá? Ela tem estróbilo, ela não tem fruto, tem semente, tá? Ela não é uma samambaia, porque ela tem semente. E ela é muito encontrada aqui em jardins. É uma planta bastante cara, desse tamanho aqui, ela provavelmente custa aí uns R$1.000, R$1.500. Mas muito usada em jardins de prédios, condomínios, em jardins urbanos, né, na cidade em geral, porque ela tem um crescimento muito lento e tem uma necessidade muito pequena de manutenção, o que faz com que ela seja barata ao longo do tempo, porque a manutenção dela é muito baixa, tá? Também conhecemos o cipreste. Cara, não tem nada mais cone do que um cipreste. O cipreste ele é muito cone, tá? Os ciprestes eles são usados em várias situações, nas estradas europeias, muitas vezes. Quem quiser dar uma pesquisada aí no Google depois, estradas de Chianti, Chianti. São lindas essas estradas na região toscana, na Itália. E, inclusive o Taj Mahal, né, uma das 7 maravilhas do mundo, você vai encontrar na frente do Taj Mahal ciprestes ali na frente. Eu já fui no Taj Mahal, do Sesc Mineiro, e eles colocaram lá esses ciprestes nesse formato semelhante, né? Eles imitaram um Taj Mahal, então é uma planta usada muito para ornamentação de ambientes e tal. Aqui estou mostrando para vocês uma experiência que eu tive recente ao lado de uma sequoia, tá? Em Bariloche. Olha a cara de felicidade do professor quando vê uma planta, né? Quando vê uma árvore desse porte. Ela estava com cerca de 80 metros de altura, bem alta já, mas nada comparado com os 120, 117 metros lá do Parque Nacional do Sequoia, e um diâmetrozinho razoável, tá? Que eu e minha filha aqui tentando abraçar, a minha esposa estava tirando foto da gente, mas precisaria aqui de bastante pessoas para você poder conseguir abraçar essa imagem. Aqui são ciprestes, justamente nessa região da Toscana, né? Usados, como eu falei, para ornamentar estradas e fazendas e tudo mais. Eu venho, sempre que eu posso, eu tiro foto de ambientes que poxa, isso aqui vai servir para utilizar na minha aula. Então aqui, cones perfeitos ciprestes na região da Itália. As angiospermas. Essas aqui são as plantas que apresentam flores coloridas, cheirosas, verdadeiras, e as únicas que apresentam frutos. E como eu disse, elas são divididas em mono e dicotiledônea, que vai ser algo que eu vou gravar para uma próxima aula, tá? Monocotiledônea, só para deixar aqui, são plantas que as sementes têm só uma partezinha, um cotilédone. Sabe o feijão, quando você tira a casca dele? Não tem duas partezinhas ali dentro? Vamos imaginar que aquilo seja um cotilédone. Então, o feijão tem duas bandinhas, 2 cotilédones. O arroz, ele não tem essas duas bandinhas, ele tem só uma. Então, o arroz, de fato, é uma monocotiledônea e o feijão é uma dicotiledônea. Então, eu vou deixar por aqui, vamos parar por aqui e a gente continua em um outro momento dando sequência a essa aula. Valeu?